Eu sou a Isis, essa é a Richelle e a gente representa a chapa Democratismo. Eu sou a Tainá, essa é a Mirelle e a gente representa a chapa Direitos e Deveres. Eu sou a Sabrina, essa é a Sofia e a gente representa a chapa Óculos de Bronze Perdido. Boa tarde, bem-vindos ao debate. Bom, o debate ele vai se dividir em duas partes. A primeira parte serão feitas 15 falas, né? Nessas falas nós temos divididas 6 perguntas que estão relacionadas ao que os alunos têm como demanda sobre a escola de uma forma geral, tá? Os representantes terão 1 minuto para poder responder sobre aquela pergunta ou sobre aquela proposta em questão. Após a resposta da primeira chapa, a segunda responderá com uma réplica e a terceira fará uma tréplica também de 1 minuto cada uma. Após essa primeira parte de 15 falas, nós teremos outra parte de 15 falas representando as perguntas de cada chapa entre elas mesmas para discutir as propostas. E aí será um espaço de debate entre elas. Quais são as propostas das chapas em relação à sexta temática? Bom, para quem já estava no ano passado com a gente, sabe que boa parte das sextas-feiras eram sim temáticas, inclusive tinha algumas brincadeiras, por exemplo, o nosso coordenador, que agora é o nosso vice-presidente, liberava um voleizinho, um futebolzinho, e eu acho que é algo muito bom também de se fazer os trotes. Isso está meio que ligado com os terceiros anos desse ano, só que eu acho que é uma boa iniciativa para a questão dos uniformes. Então, tipo, aquele negócio de ser obrigatório o uniforme, você usar a semana inteira, no trote na sexta-feira, não será obrigatório, já que a gente vai vir caracterizado com algo que a gente escolher, sabe? Então, eu acho que continua assim, é algo muito bom e é uma iniciativa muito grande para toda essa relação, toda essa construção desse uniforme obrigatório. Vemos que essa sexta-feira temática é muito importante, sim, porque a escola, além de ser um ambiente escolar, tem que ser um ambiente de lazer para o aluno. O aluno ele não pode ficar 24 horas com a cabeça focada em matéria, porque senão ele pira. Isso é uma coisa básica. Então é muito legal, é muito importante ter também para o lazer do aluno, é divertido, é legal e interessante. A questão do uniforme também, que é uma coisa muito cobrada, vai ser diferente, vai ser legal, vai ter muita participação e vai, querendo ou não, tornar o ambiente escolar mais confortável, podemos dizer assim. Bom, na nossa gestão, no ano retrasado, a gente lançou o Correr Elegante. Não era todas as sextas-feiras, mas eu corria bastante, é algo que deixava os alunos felizes e tinha uma interação bastante grande. Normalmente eu corria na hora do intervalo, tanto que a chapa da Tainá, ela continuou com isso. Eu acho muito interessante continuar com isso, também os trotes relacionados à vestimenta, como vestimenta de time e tudo mais. Eu acho interessante, mas acho que não é possível toda sexta-feira, mas acho que a gente poderia conversar sim com o diretor em relação a isso. A segunda pergunta condiz sobre a manutenção das cortinas, ventiladores, carteiras e notebook. Como as chapas veem essa questão de cobrar e também de propor algumas soluções em relação a essa questão. Beleza? Primeira chapa da Sabrina e da Sofia. A gente pode estar levando isso para a direção, né, para a gestão da escola, porque isso não fica depender apenas do Grêmio, mas a gente pode estar apresentando isso a eles. Outra coisa que a gente pode fazer também é conscientizar os alunos sobre esse fato de não sujar as cadeiras, de preservar as coisas e é basicamente isso. Nossa chapa também pensa no mesmo em conscientizar. A propósito, o Grêmio Estudantil tem uma verba direcionada a ele. Então a gente conversaria sim, apesar de algumas coisas serem difíceis, mas eu acredito que o ponto principal é sim a preservação e a conscientização dos alunos. Chapa da Isis, Essa manutenção não é algo que está totalmente ao nosso alcance, porque a gente não pode chegar lá e meter a mão e fazer, mas a cobrança é algo que está sim ao nosso alcance e a gente ficar em cima para poder providenciar essa manutenção, essa melhora na sala de aula é algo que a gente vai fazer. E também a preservação, como já foi dito, é algo muito importante, porque não adianta a gente ficar correndo atrás e correr atrás de besta, porque vocês vão lá e bagaram o negócio todo. A terceira pergunta está em relação à indisciplina entre os alunos. Como vocês veem a indisciplina entre os alunos em relação à sala de aula e também em relação ao corredor? Bom, eu acho que na idade que a gente está é uma coisa também muito sobre a personalidade, mas eu acho que o que a gente pode fazer, o que está na altura do Grêmio fazer, é orientar os nossos colegas de escola
sobre a importância do respeito quando o professor está dando uma boa aula e conscientizar, né? Porque eu acho que ninguém é mais criança. É isso. Eu acredito que para melhorar a disciplina dos alunos, a gente deve fazer mais campeonatos e esse tipo de atividades, porque os alunos, quando tem atividades desse tipo, têm regras, e essas regras são impostas, e é assim que elas são obedecidas. Caso eles não obedeçam, eles não participam. Eu acho que isso funcionaria bem. A gente poderia lançar algumas propostas da direção a fim de ocorrer esses jogos, essas coisas, a troco dos alunos se comportarem um pouco melhor. E é isso. A gente acredita que nem tudo é algo viável. Por exemplo, vamos começar pela indisciplina na sala de aula. Nós, adolescentes, temos um poder de influência muito grande. Então, acredito que a conscientização é o ponto principal. Eu sinto muito, mas em relação ao corredor, eu acredito que é necessário sim ter o respeito de quando o professor entrar na sala, o aluno entrar junto. Só que nós, como alunos, passamos o dia inteiro na sala e é literalmente muito difícil a gente não sair durante as trocas de aula. Então, eu acredito que pode ser algo conversado, só que já é algo cultural da nossa escola. Exemplo, o professor sai da sala, a gente vai no banheiro, piriri, bororó, e quando ele entra, os alunos entram junto. Eu não sou a favor de aluno não sair da sala. Também acho que é bom a gente fazer o ambiente escolar mais aconchegante, porque esse é o ambiente escolar que a gente vive. Então, pra gente querer fazer um curso superior, a gente precisa ter uma base, essa é a base. Quais são as propostas das chapas em relação ao apoio entre as chapas derrotadas? Chapa, Tainá. A nossa chapa pensa em propor um convite às chapas perdedoras para que a gente possa se juntar. Quem quiser fazer parte da nossa chapa, está muito mais que bem-vindo, até mesmo para a gente poder se auxiliar. Confiamos muito nas outras chapas e vemos que elas têm ótimas propostas e seria um prazer estar com elas. Nós, da Chapa Democratiza, a gente tem que ver que a junção não será uma coisa tão confirmada. Mas o que a gente tem em vista de fazer é pegar opiniões e propostas e juntar com o que a gente pode fazer, com o que cabe a nós oferecer aos alunos também. A nossa chapa propõe que não todos os participantes da chapa, mas que o presidente e o vice, pelo menos, participem também da nossa chapa. E que a gente pegue propostas de todas as chapas para que a gente consiga misturar as nossas opiniões dentro do Grêmio. Afinal, o Grêmio está para representar todos os estudantes. Acho que poderia até criar uma direção específica a isso, para as pessoas das outras chapas, a fim de ter maiores opiniões sobre as propostas que estão possíveis ao nosso alcance. A última pergunta. Como as propostas vêm em relação à manutenção dos assentos e cadeiras no intervalo? Eu acredito que isso não seja uma coisa muito simples de resolver. Acho que não dá para os intervalos continuarem juntos, porque em dias de chuva como esse, não tem onde os alunos ficarem. Então, eu acho que a gente deve levar para a direção, tentar, né, que os intervalos sejam novamente separados. Mas eu acredito que tem pouco assento também, acho que a gente poderia, sei lá, criar uma oficina de customização e fazer uns puffzinhos de garrafa pet, acho que seria interessante. Na nossa chapa, a gente tentou muito, desde o início das aulas, a gente argumentou sobre a divisão dos intervalos. Infelizmente, não é algo viável e eu acredito que seja viável, sim, a gente solicitar mais assentos. Por quê? Os intervalos, eles são juntos e enquanto nós jantamos, os professores jantam também. Ano passado, os intervalos eram separados. Ou seja, alguns professores, infelizmente, ficavam sem jantar. Então, eu não acho viável e eu não defendo a pauta de separar os intervalos. Mas eu gosto, particularmente, eu gosto muito quando é viável abrir a quadra, quando não chove. Inclusive, a gente pensou muito em dias chuvosos, que não dá para colocar todos os alunos juntos. Porém, eu acho que nesses dias podem haver exceções. Como o nosso diretor disse, de 200 dias letivos no ano, nem metade deles chove. Ou seja, não será sempre que isso vai ocorrer. Mas eu acho que é muito viável e muito necessário que a gente solicite esses assentos e que possa espaçar melhor para que todo mundo possa se ficar no mesmo ambiente. Nós, na nossa chapa, temos ao ver que é uma coisa que a gente pode solicitar, sim, mais assentos, mas não é uma coisa que está totalmente ao nosso controle, porque, como a Tainá mesma já disse, a divisão dos intervalos não é algo que está em pauta na direção. O que a gente puder fazer, nós iremos fazer. O que estiver ao nosso alcance, nós iremos fazer também. Mas tem coisas que, infelizmente, a gente não pode providenciar assim de uma hora para outra, mas é algo viável que nós estaremos sim fazendo a cobrança para o conforto de todos os alunos, principalmente na hora do jantar. Boa tarde, pessoal. Agora, nesse momento, né, a gente vai liberar
para as chapas perguntarem entre si, beleza? A primeira chapa que vai perguntar é a chapa Democratize, né? Para quem vocês vão fazer a pergunta? A gente vai fazer pergunta para a chapa Direitos e Deveres. Beleza, então vamos lá. Vós, presidentes da chapa Direitos e Deveres, temos a seguinte pergunta: como que vocês vão tornar a voz dos alunos mais ativa? Bom, pra quem conhece a nossa chapa e tá com a gente, sabe que a gente sempre entra em muita pauta. Inclusive, a gente já entrou em conflitos, claro que com muito respeito a toda a nossa gestão, diretos com eles. Nós ouvimos os alunos e mesmo que não seja algo que a gente viva na pele, a gente entende isso, porque são realidades diferentes. Um exemplo são as vestimentas, são o horário de entrada, que a gente já debateu muito sobre isso, apesar de nós não precisarmos debater sobre isso, a gente escuta o aluno e é a voz do aluno. Ou seja, a gente sempre tenta ao máximo levar isso para a gestão de diversas formas. Já fizemos motim, já entramos em alguns pequenos conflitos respeitosos, claro, mas é assim, dessa forma que a gente faz. A gente procura ouvir e entender, mesmo que o problema seja mínimo. E o Grêmio é composto pela voz do aluno. A gente só tá aqui porque a gente é aluno e a gente entende a posição deles. Então a gente vai escutar, absorver e transmitir. Beleza? Deveres, pode fazer uma pergunta para qualquer uma das duas chapas que estão aqui presentes. Para qual chapa vai a pergunta, pessoal? Para Democratize. Pode fazer. Eu queria perguntar para vocês qual vai ser a correlação de vocês com as mulheres no esporte. Porque eu mesma já passei por isso, de você estar em um grupo majoritariamente homem, e aí as pessoas, diminuírem você por você não saber jogar. Eu acho muito importante o esporte dentro da escola, mas às vezes eu não acho viável para o aluno, porque muitas vezes eles acabam impondo uma... Não só, também, mas uma rigidez que não é necessária, entendeu? Sim, pode responder agora. Então, os esportes separados são sim muito legais, mas eu creio que deve ser trabalhado sim o respeito tanto entre o sexo feminino quanto o masculino. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós jogamos, todos nós brincamos, todos nós participamos. E ao meu ver, e lógico, a direção da chapa, nós vamos sim cobrar a igualdade, não a diferença, porque assim, todo mundo jogando, todo mundo vai participar, não tem esse negócio de ficar com desrespeito. Se tentar mal, vai sentar, acabou, já era isso. Outra coisa também que eu acho muito legal é colocar em pauta: mulher jogar com mulher, porque é uma coisa que se entende mais. Porque o homem, querendo ou não, ele é sempre mais bruto. E eu vejo que isso não é algo legal, porque deve sim ter a igualdade. Então, colocar vocês com mulheres e homens com homens, mas quando for colocar esporte junto, ter sim a questão do respeito, acho que é algo que a gente vai colocar em pauta sim. Beleza, muito obrigado, meninas. Agora a chapa Óculos de Bronze pode fazer uma pergunta para qualquer uma das duas chapas também. Pode ir. Vai ser por Democratize. Democratize? Isso. De que forma vocês vão se colocar para melhorar os ventiladores? Porque isso é uma proposta de vocês, né? Que é melhorar os ventiladores. E aí, de que forma vocês vão estabelecer, como vocês vão fazer para isso ocorrer? E é basicamente isso. Então, uma coisa que foi pautada, não sei se foi na sala de vocês, porque não fui eu que administrei, é a cobrança. A gente quer sim cobrar porque é algo que a gente já está conversando com a diretoria, porque é um absurdo de calor lá em cima. É infernal, é horrível e é algo que é direito do aluno. Entendeu? Não dá pra gente conviver num lugar que, se tiver um calor absurdo, já ocorreu dos alunos de cima ter que descer pra baixo por conta do calor. E isso não é uma coisa legal. É básico ter ventilador na escola. Então é algo assim que a gente vai estar cobrando porque é necessário. Então a gente vai entrar assim com cobrança quantas vezes forem possíveis. A gente vai virar meio que uma pulga, um carrapato. A gente vai grudar até conseguir aquilo que a gente propôs, que é necessário. A gente tá sem um ventilador e é muito ruim ficar sem. Então a gente quer levar, na verdade a gente já tá levando isso pra gestão e ficar em cima, porque a gente quer correr atrás disso, porque é uma coisa muito necessária. É isso. Obrigado, meninas. Certo. Gente, uma orientação para quem vai votar em uma das três chapas é que tenham em mente propostas que sejam palpáveis. As propostas apresentadas pelas chapas serão discutidas nesse debate e vocês vão ter que avaliar quais são as palpáveis e quais não são palpáveis em relação à ação do Grêmio Estudantil. Então, o apelo que a gente faz é que vocês analisem cada proposta e observem se elas realmente são palpáveis, se elas realmente são executáveis, para que vocês analisem e consigam escolher a chapa definida de acordo com seus interesses. Votem com consciência, tá bom? Vê qual que é a melhor chapa, qual que melhor te representa. Pensa sempre no que vai ser possível fazer na escola, tá bom?
Então é isso, pessoal.